Olá, essa é uma live de orientações e dicas sobre como lidar com as respostas ao Comitê de Ética em Pesquisa. Eu vou mostrar como fazer a resposta às pendências aos projetos de pesquisa nos comitês de ética. Então são informações que eu vejo já há muitos anos, porque coordeno um comitê de ética na minha instituição de saúde há mais de 8 anos. Existem informações aqui no canal sobre mim. Eu sou Daniel Mendes, pesquisador, médico, e neste canal dou orientações sobre como fazer projetos de pesquisa e redação científica. Então eu vou passar várias questões comuns de pendências dos projetos de pesquisas, pendências que ocorrem em todos os projetos, em vários níveis, desde os mais simples, projetos de graduação, de alunos de graduação, até os mais complexos, projetos de mestrado, doutorado, estudos multicêntricos internacionais. Às vezes até esses tipos de estudos vêm com erros básicos que dificultam a aprovação no comitê de ética, que geram pendências. Então, o objetivo deste vídeo é mostrar como lidar com as pendências do comitê de ética em pesquisa, como fazer a resposta aos revisores do comitê de ética. Vou mostrar aqui neste vídeo 10 pontos, 10 itens de pendências sobre como lidar com essas pendências, essas respostas aos revisores do comitê de ética. O primeiro ponto importante a chamar a atenção é que o comitê de ética é um passo necessário. Primeiro, por causa da questão ética, da apreciação ética, da análise ética dos trabalhos. Todo trabalho que lida com seres humanos tem que passar por uma apreciação ética para a análise, para ver se a pesquisa é realmente possível de ser feita. Outro ponto é que as revistas científicas cobram a apreciação ética. Você não consegue publicar o seu texto, o artigo que você fez depois que você coletou os dados, você não consegue publicar se não há um certificado de apreciação ética, tanto em revistas brasileiras quanto em periódicos, em revistas científicas estrangeiras em língua inglesa. Em todas elas há a necessidade de enviar o certificado de apreciação ética. O terceiro ponto são os eventos científicos. Por enquanto, a maioria dos eventos científicos não cobram a apreciação ética. Não cobram quando você vai enviar um resumo para um congresso, para um simpósio. Não há a cobrança da apreciação ética, da aprovação no comitê de ética. Mas isso está mudando. Em muitos eventos científicos, em muitos congressos, quando o trabalho passa por uma apreciação ética antes, ele já ganha mais pontos na contagem, na análise de pontos para alguma premiação. Outro ponto é esse: a análise ética melhora os trabalhos. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a apreciação ética melhora a qualidade do projeto de pesquisa. Então, aproveite todas as pendências que o relator do comitê de ética coloca. Normalmente elas melhoram a qualidade do projeto. Você vai fazer um projeto melhor, com menos erros metodológicos, se seguir todas as orientações descritas nas pendências, nas eventuais pendências das análises do comitê de ética. Mas também há problemas. Um dos principais problemas é que o comitê de ética em pesquisa ele é heterogêneo na sua composição. O que quer dizer que um comitê é heterogêneo? Ele é composto por membros de várias áreas, das áreas da saúde, muitas vezes áreas humanas, exatas, por representantes do participante da pesquisa. Então, às vezes, é possível, e não é raro, de que um relator que pegue o seu projeto de pesquisa para ser analisado, ele não entenda bem o projeto e coloque várias pendências, às vezes simples, que para o pesquisador são simples, são corriqueiras, mas para o relator não é. Então há necessidade de sempre explicar essas pendências e entender o que foi descrito no relatório do comitê de ética. E muitas vezes essa heterogeneidade causa dificuldades na relação entre o comitê de ética e o pesquisador, quando não se entende qual
qual o problema em relação às pendências, como responder a essas pendências. Então esse é um dos motivos que estou fazendo esse vídeo, para explicar e auxiliar os pesquisadores nas suas respostas às pendências. Vejam todas essas orientações que eu acredito que vão ser úteis aos pesquisadores. Um outro problema é que o trâmite ético é lento. O trâmite no comitê de ética, ele demora algumas semanas, meses. Na maioria dos comitês de ética, há uma reunião mensal em que são analisados os projetos de pesquisa. Então, quando há pendências, o pesquisador responde e isso só vai ser analisado no outro mês, e às vezes, se há mais pendências, esse processo se arrasta. Então, sempre que há pendências, procure responder da maneira mais rápida possível para acelerar esse processo. E outro problema muito citado é que a análise, obviamente, depende do revisor, exatamente porque o comitê é muito heterogêneo. Então, se um revisor pega o seu projeto e é um revisor mais cuidadoso, mais detalhista, e é um projeto com muitos erros metodológicos, às vezes há muitas dificuldades de correção. Então, realmente as análises não são homogêneas, depende muito do revisor, seguindo uma regra para responder essas pendências, isso facilita o trâmite ético, acelera a aprovação no comitê. Muito bem, um outro ponto importante é esse: seja organizado no envio dos documentos, nas respostas às pendências. Então veja só, identifique os documentos como da sua instituição. O que eu quero dizer com isso? Você deve identificar os documentos como sendo você mesmo que está enviando da sua própria instituição. O TCLE próprio da sua instituição em estudos multicêntricos, a anuência da sua instituição, um projeto de pesquisa com identificação da instituição e do pesquisador. Isso facilita a leitura do seu projeto pelo revisor. Então, isso segue na mesma linha do cuidado com o nome dos documentos. Como assim cuidado com os nomes? Por exemplo, TCLE. Não invente um outro nome para o termo de consentimento livre e esclarecido. O nome é esse, TCLE, coloque este nome no documento, não coloque um outro tipo de nome, isso não é raro de acontecer. Fique atento para alguns nomes específicos. Brochura do projeto ou brochura do investigador é um documento feito em estudos de intervenção, em que há informações sobre o medicamento a ser testado, informações de estudos pré-clínicos, informações sobre farmacocinética, farmacodinâmica, como lidar com eventos adversos. Tudo isso está na brochura do investigador. É diferente do projeto detalhado, que é um resumo de como será feita a pesquisa. Outro ponto, sempre coloque data nos documentos que você enviar ao comitê de ética, para que isso fique organizado, para que facilite a leitura desses documentos pelo revisor. Aí o revisor vai ver que você é uma pessoa organizada, todos os documentos estão datados numa sequência correta, isso vai facilitar muito a aprovação do seu projeto. Terceiro ponto, sobre o projeto detalhado, que acabei de falar, é um resumo de como será feita a pesquisa. Então escreva um documento do Word ou PDF, um documento no editor de texto, transforme-o em PDF para fazer o upload na plataforma Brasil. Então existem vários vídeos aqui no canal, estão na descrição deste vídeo, sobre como fazer o projeto detalhado, como escrever a introdução, a metodologia, os objetivos e tudo isso. Mas comece o projeto detalhado com uma folha de rosto, ou também chamado uma folha de identificação, que tem o título do projeto, o pesquisador, o motivo do projeto, se é um trabalho de conclusão de curso para graduação, se é um projeto de mestrado, um anteprojeto de mestrado ou de doutorado, ou mesmo um projeto de pesquisa fora dessas pós-graduações acadêmicas. Especifique isso tudo na folha de identificação inicial, também chamada folha de rosto. Coloque o título, o nome do autor, dos autores, o local e o motivo do projeto. Depois, coloque um sumário com a lista de páginas, as páginas numeradas de todo o seu projeto. Descreva a introdução e, como eu falei,
Tem vídeos aqui no canal explicando como escrever a introdução do projeto de pesquisa. Escrever a introdução do projeto de pesquisa é diferente de escrever a introdução do artigo científico. Na introdução do projeto de pesquisa você tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de espaço para explicar o tema, para definir o problema a ser estudado, a lacuna do conhecimento, para esclarecer muito bem a questão da pesquisa e, uma vez esclarecida a questão, os seus objetivos. Então, descreva isso na introdução. Existe uma sequência correta para escrever os itens da introdução. A seguir, na introdução, a justificativa, o porquê de você estar fazendo esta pesquisa. Justificativa normalmente é dividida em 3 partes: relevância científica, relevância social e impacto futuro da sua pesquisa. E uma vez definida a questão da pesquisa na introdução, definida a lacuna do conhecimento, o que você vai pesquisar e por quê, o próximo passo são os objetivos. O objetivo principal, que está ligado à questão da pesquisa, os objetivos específicos, que são as metas a serem feitas, as metas a serem alcançadas para chegar ao objetivo principal. Depois disso, a metodologia, ou os passos metodológicos, como você vai fazer o seu projeto, como você vai fazer a pesquisa. Então comece sempre a metodologia com a população e o local de estudo. Qual será a população que você vai estudar? Critérios de inclusão, critérios de exclusão, aonde vai ser feito o estudo. Lembrando novamente, existem vários vídeos aqui no canal mostrando como escrever a metodologia, como escrever todas essas partes do projeto de pesquisa. Depois que você descreveu a população, o local do estudo, os procedimentos que serão feitos, se você vai fazer uma análise retrospectiva de prontuários, se você vai fazer um segmento prospectivo dos participantes, dos pacientes, se você vai fazer algum tipo de intervenção, descreva muito bem a intervenção com eventuais riscos e benefícios, as análises que você pretende fazer, quais variáveis você vai coletar, as análises, pelo menos um esboço das análises que você pretende fazer, como comparações entre grupos, análises de correlação. Então tudo isso você deve já especificar no seu projeto de pesquisa. Quando o projeto de pesquisa está bem organizado, ocorrem menos pendências no comitê de ética. E depois, para finalizar, os resultados esperados, o que você espera encontrar, porque isso define muita coisa, isso ajuda a definir, por exemplo, o tamanho da amostra, a definir quais análises que serão feitas. Você ainda não tem os resultados, porque a pesquisa ainda não foi feita, mas descreva o máximo possível, com o máximo possível de detalhes, a metodologia, para que o revisor entenda como que vai ser feito o seu projeto. E no final, na parte do projeto detalhado, coloque as referências bibliográficas. Mas não coloque referências demais, isso é só um projeto, não é o artigo, não é um capítulo de livro. Coloque no máximo entre 5 a 10 referências e dos últimos 5 anos que sejam atuais. Então não há necessidade de colocar muitas referências aqui. Faça um projeto que não seja muito extenso. Coloque-se na posição do relator ao ler o seu projeto. Se for um projeto muito extenso, você já perde pontos, ele vai ler com mais dificuldade o seu projeto e talvez encontre mais pendências. Outros pontos que eu gostaria de comentar aqui e que são causas frequentes de pendências nas análises dos comitês de éticas são as cartas de anuência da instituição. Então há necessidade de sempre enviar a anuência da instituição e dos locais onde a pesquisa vai ser feita, onde você e sua equipe irá coletar os dados dos pacientes, dos participantes. Então fique sempre atento a isso, veja as especificidades da sua instituição. Às vezes você precisa pegar uma anuência do ambulatório onde você vai estudar, do laboratório, ou então de algum setor específico da sua instituição de saúde, por exemplo, centro de terapia intensiva, bloco cirúrgico, ou muitas vezes há necessidade também do termo de permissão de acesso aos prontuários, se você vai coletar dados dos prontuários ou dados de arquivos. Então, às vezes, há necessidade de ter o acesso ao prontuário ou aos arquivos
do hospital ou da sua instituição, para que você colete os dados e consiga fazer a sua pesquisa. O quinto ponto que eu queria chamar a atenção aqui é sobre o cronograma, também uma fonte de pendência comum. Sobre o cronograma, o que eu tenho a dizer é o seguinte: evite as descrições genéricas. Ou seja, coloque todas as etapas do cronograma, descreva todas as etapas com detalhe. Evite colocar etapas muito genéricas, descreva todas com o máximo de detalhes possível e bastante tempo entre elas, que isso facilita também o entendimento do seu projeto. Então veja só, descreva todas as etapas, porque isso auxilia também no planejamento do estudo. Você, ao descrever todas as etapas, ao programá-las todas no projeto de pesquisa, isso facilita o planejamento, facilita a execução dessas etapas. Agora, um ponto muito importante: não se esqueça do tempo de apreciação ética, de trâmite no comitê de ética. Como eu falei, o trâmite no comitê de ética às vezes demora semanas ou meses. Então não se esqueça desse tempo, sempre coloque um tempo suficiente para que o seu projeto seja analisado pelo comitê de ética e que a coleta de dados só comece depois da aprovação pelo comitê. Sexto ponto, talvez seja um dos mais importantes, uma das principais fontes de pendências nos projetos, o termo de consentimento. Então eu vou dividir aqui essas questões do termo de consentimento em duas. Primeiro, com os elementos necessários do TCLE, o que o TCLE tem que ter, e em relação à apresentação do TCLE, como escrever o TCLE. Então vamos falar primeiro dos elementos necessários. Também quero lembrar que existem vários vídeos aqui no canal explicando quais são esses elementos com detalhes e como escrever o TCLE, como escrever o termo de assentimento também para os menores de idade. Então, primeira coisa, identificar o pesquisador e a instituição. Isso tem que estar descrito no TCLE, tem que estar identificado logo no início quem é o pesquisador responsável naquela instituição. Lembrando, o TCLE tem que estar adaptado à sua instituição. Se é um estudo multicêntrico, não adianta vir um TCLE de fora, um TCLE de outro hospital, de outra universidade. Você tem que adaptá-lo à sua instituição onde será feita a coleta de dados. Depois de você identificar, explique quais procedimentos serão feitos. O que você vai fazer na pesquisa? Quais são os procedimentos que serão feitos nos participantes? Se vai ser alguma intervenção, se vai ser alguma coisa que vai ser feita diretamente no paciente, ou se vai ser algo indireto, como coleta de dados em prontuários ou entrevistas, né? Então descreva todos os procedimentos que serão feitos. Depois, ainda no TCLE, os riscos e os benefícios do estudo. Então veja bem, descreva os riscos de maneira objetiva e simples e coloque as medidas para redução ou minimização desses riscos. Isso é de especial importância nos estudos de intervenção. Se você vai fazer uma técnica nova, se você vai testar uma medicação, escreva no termo de consentimento com palavras simples, de modo que seja de fácil entendimento, quais são os riscos e quais são as medidas que vão ser tomadas caso algum evento ocorra, caso algum risco aconteça. E não se esqueça, nos estudos observacionais, do risco da perda de confidencialidade de dados. Nunca descreva no seu projeto de pesquisa que não há risco algum. Isso é um erro, é uma fonte comum de pendência. Sempre há algum risco, mesmo nos estudos de observação. Os estudos observacionais têm risco de perda do anonimato, de perda dos dados. Descreva esse risco no TCLE e também as medidas para evitar isso, como o anonimato dos dados. Mais um ponto importante no TCLE são as garantias ao participante. Que garantias são essas? Garantias de ressarcimento de eventuais despesas de transporte e alimentação que ele tenha ao participar da pesquisa, garantias de reposição de danos, eventuais danos que ele tenha,
ao participar da sua pesquisa. Isso tem que estar descrito no TCLE também. Em relação à apresentação do TCLE, algo conhecido por todos é que a linguagem deve ser simples, de fácil entendimento. Evite textos muito longos, que sejam difíceis de leitura. Então, faça um TCLE simples e objetivo, evite textos muito longos, e algo muito comum que as pessoas esquecem também são os campos de assinatura. Em cada página tem que ter campos para a rúbrica do pesquisador e do potencial participante, e no final campos para assinatura de todos com testemunho. Então, existem essas obrigatoriedades no TCLE, tanto em relação aos elementos quanto à forma de apresentação. Sétimo ponto que queria ressaltar é em relação aos estudos multicêntricos. Algo muito comum que ocorre quando é feito estudos em vários hospitais ou em várias faculdades é o pesquisador de cada hospital esquecer de adaptar os documentos à sua instituição. Então, todos os documentos têm que estar adaptados à sua instituição, ou pelo menos quase todos. Veja, o projeto detalhado não precisa estar adaptado, mas tem que ter as cartas de anuência da instituição participante ou co-participante. O termo de consentimento também tem que estar adaptado. Então, os principais documentos da instituição, seja ela participante ou coparticipante. A diferença entre ser uma instituição coparticipante ou participante é a seguinte: na instituição participante, toda a pesquisa é feita ao mesmo tempo que na instituição proponente. Então, todos os passos da pesquisa também são feitos na instituição participante, assim como na instituição principal, no centro principal ou no centro proponente. Na instituição coparticipante, somente uma pequena parte da pesquisa, ou da coleta de dados, ou da análise de dados, ou eventualmente uma outra parte, às vezes até só a orientação da equipe de pesquisa é feita na instituição coparticipante, por exemplo, uma universidade. Então, na instituição coparticipante, somente uma parte da pesquisa é feita nessa instituição. Então, quais são os principais documentos que têm que ser ajustados? O TCLE e as cartas de anuência. Então, fique atento a isso. Procure ajustar termo de consentimento e cartas de anuência no caso de estudos multicêntricos. Outro ponto, redija uma resposta ao revisor de maneira organizada. O que eu quero dizer com isso? Para cada questionamento que o revisor fizer, coloque uma resposta. Então, mesmo que os questionamentos não venham todos elencados, coloque isso de maneira muito simples, muito direta, objetiva, responda a cada questionamento. Então, tente cumprir todas as orientações do revisor, evite entrar em conflitos. Quando você não concordar, justifique, coloque seus argumentos, mas de forma alguma entre em conflito com o revisor. Escreva num documento separado a sua resposta. Escreva lá, resposta às pendências, num documento separado, que isso auxilia o revisor. Escreva num documento no editor de texto, transforme-o em PDF e faça o upload na plataforma Brasil para que seja analisado novamente pelo Comitê de Ética quando houver a próxima reunião. E isso está ligado ao próximo item, que é responder às pendências rapidamente, porque, como eu falei, o trâmite ético demora. Se você demorar muito tempo para responder às pendências, mais tempo ainda vai demorar para ocorrer a aprovação do seu projeto. Então, assim que você receber o relatório do Comitê de Ética, responda às pendências, já faça a resposta pela plataforma Brasil. E por fim, uma outra orientação que eu considero muito importante. Veja que eu já participo de um Comitê de Ética há bastante tempo, há vários anos. Já analisei mais de 300 projetos de pesquisa. Coloque-se sempre à disposição do Comitê de Ética para retirar dúvidas. Coloque seus meios de contato, disponha-se a ir ao Comitê de Ética para fazer eventuais explicações. Então, coloque-se à disposição, que isso facilita também a aprovação do seu projeto. E assim eu procurei mostrar algumas dicas e orientações para as respostas ao Comitê de Ética. Obrigado por você ter assistido até aqui este vídeo. Eu espero que ele tenha trazido informações úteis
para que você possa concretizar o seu projeto de pesquisa e publicar um artigo científico. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, seus colegas e curta o vídeo.